Desafio Code, dia 19 de dezembro, então vamos para o código. Bem, o título do problema é Imagem Smooth. É uma imagem suavizada, né? Smooth. Então vamos ver aqui a descrição do problema. Uma imagem suavizada é um filtro de tamanho 3x3 que pode ser aplicado em cada célula da imagem arredondando para baixo a média, a média da célula mais as 8 células vizinhas. Aí, exemplo, a média das 9 células no quadrado azul. Ou seja, para eu pegar um valor de uma célula, tipo, para aplicar, né, no filtro, eu iria pegar todos esses valores que estão aqui na de azul, somar, né, e dividir pela quantidade, né, fazer a média. Então, beleza. Se um ou mais de uma célula vizinha não estiver presente, nós não iremos considerá-la na média. Exemplo, a média das 4 células no quadrado vermelho. Então, aqui na hora de fazer a média, ao invés de, sei lá, considerar aqui como fosse zero, ele vai simplesmente pegar só os que estão dentro da imagem, né? Então, ele vai desconsiderar esses caras. Então é isso, o filtro ele vai passando pela imagem e aí, e com base nisso, ele faz uma conta para definir o valor da saída. Então vamos ver aqui, né, no exemplo abaixo aqui. Dada uma matriz de inteiros MN chamada IMG, representando a escala de cinza da imagem, retorne a imagem depois de aplicar o filtro em cada célula. Então, primeiro é só uns off-topics aqui, né, uns off-topics que parece aleatório. Primeiro a ideia, né, de escala de cinza. Então, se você não sabe, a imagem ela é representada no computador, ela é praticamente três matrizes onde cada um representa uma cor específica, RGB, de red, green, blue, ou seja, vermelho, verde e azul. E aí, quando você coloca uma imagem colorida no computador, ela é a junção dessas três. Eu vou colocar um print aqui mostrando exatamente. São três matrizes cuja soma, né, cuja a combinação, ela vai resultar na imagem colorida. Mas já a escala de cinza é uma forma de representar a imagem usando apenas uma cor, né, que é a escala de cinza. Então, é como se fosse. É que aqui está 0 e 1. Mas imagina que nessa imagem abaixo aqui, é que normalmente a intensidade da escala de cinza vai de 0 até 255. E aí onde o 0 é o preto, o 255 é o branco. E aí cada célula da imagem vai ter um número que vai representar a intensidade da escala de cinza e com isso nos pixels, né, vai montando a imagem. Aí eu vou colocar um outro print aqui mostrando exatamente a imagem sendo formada pelos pixels. Mas resumindo é isso. Por isso que ele fala ali escala de cinza, porque é uma matriz só. Então, ele foi bem específico aqui, eu falo escala de cinza por conta disso. Porque se fosse colorido, deveria ser três matrizes e não uma. Mas tá, agora vamos voltar aqui pro problema. Então ele dá aqui o primeiro exemplo. A matriz é um, enfim, vários uns em volta e um zero no meio. Aí vai mostrar aqui que os pontos da quina, que é o 00, o 02, o 20 e 22, que são exatamente esse, esse e esse, vão resultar no seguinte, eles vão ser 3 sobre 4. É arredondado para baixo, né, que dá 0,75, 3 sobre 4, mas ao arredondar para baixo dá zero. Se você for ver esse aqui, se for ver o filtro aqui acima, né, que é 3x3 o filtro, se o filtro tiver, o centro é onde a gente vai considerar 100%. Por exemplo, a gente tem um filtro. A gente vai colocar no centro do filtro a célula que a gente quer, e a gente vai usar esse filtro como uma conta que que ele vai pegar, enfim, todas as células onde o filtro está cobrindo e com isso depois dar um resultado. Então aqui é como se o filtro estivesse aqui, e aí como a gente viu aqui nessa quina aqui, ó, seria a mesma coisa aqui embaixo. Seria um filtro 3x3, onde um pedaço estaria fora e aqui dentro estaria só esses quatro caras. E por isso que é 3 sobre 4, porque são quatro células e tem três uns e um zero, né? Então a soma de tudo isso dá 3, e são quatro células, então dá 3 sobre 4. Isso vai ser a mesma coisa para cada quina. Então dá 0,75, 3 sobre 4, mas ao arredondar para baixo vai dar zero. Então as da quina aqui são zero. Se a gente for ver essas da ponta aqui, no meio aqui, né, vai dar a mesma coisa também. Se for pegar o filtro, ele ia pegar meio que essa área aqui, onde a primeira linha do filtro ia ficar fora, mas ele ia considerar essas 6. Então ia ficar 5 sobre 6, que são 5 uns e 6 células. 5 sobre 6 também vai dar, como a gente está vendo aqui, ó, vai dar 0,83, ao arredondar para baixo vai dar zero. Então aqui também dá zero. E vai ter o do meio, que o filtro vai encaixar certinho com a imagem. Então ele vai pegar todo mundo, que são 8, vai ficar 8 sobre 9. 8 sobre 9 vai dar menos que 1, ao arredondar para baixo vai dar zero também. Então por isso que aqui dá tudo zero.
Aí vamos ver aqui, por exemplo, abaixo aqui, que fica mais fácil a gente ver. Agora aqui o da quina. Aqui o da quina, ó, ele vai, normalmente vai pegar esses quatro, porque a parte do filtro aqui vai ficar para fora. Então vai ser essa soma aqui dividido por 4. 400, 500, 550 dividido por 4 vai dar algum número aqui, né? Que tá aqui, 550 dividido por 4. Ele escalou, ele botou o número de formas que as esquinas ficam iguais, né? Então vai dar o mesmo número aqui na esquina. E as do meio vai ficar a mesma coisa também, né? Vai ser essa soma desses caras aqui dividido por 6. Então, 200, 400, 600, 800, 850 dividido por 6. Que está aqui. Isso vai dar 141,6666, já dízima. Ao arredondar para baixo, 141. Então vai dar 141 em cada um aqui. E esse lado do meio vai ser a soma de todo mundo dividido por 9. E ao arredondar para baixo aqui, né, vai dar 188. Então é isso. Então o filtro é como se fosse realmente essa janelinha aqui, só que é como se o centro dela começasse na primeira célula e ela vai passando na imagem e aí aplicando uma conta e substituindo o valor. E aí o valor vai ser essa matriz que seria a imagem processada. Existem diversos tipos de filtros. É uma área bem interessante para se estudar. Que tem filtros, por exemplo, esses filtro aqui específico, quando você faz a média, ele meio que deixa a imagem meio borrada, porque ele está pegando na minha célula atual, está pegando o valor do entorno e combinando ali. Então esse resultado na imagem resultante vai dar uma imagem meio borrada, porque está pegando tudo que está em volta e misturando. Então está dando uma leve misturada. Mas tem filtros que evidencia bordas, que é o contrário. Então, ao invés de deixar borrado, vai deixar mais marcado a borda. Se não me engano, acho que o nome é Sobel desse filtro. Mas é uma área bem interessante, vale a pena você dar uma pesquisada depois. Pesquisa aí, filtros. Praticamente é isso. Image filter, ou filtros para imagem, que é uma área bem interessante de se estudar. Mas voltando aqui ao problema. Então, nós precisamos criar, né, uma nova imagem, uma cópia, né, desse cara aqui, onde o resultado, onde cada célula a gente vai definir de acordo com essa regra do filtro. Então, para isso, a gente vai precisar criar uma cópia. Então, vamos aqui para o código. Está fazendo em Python. Então, tem vários adendos aqui. O primeiro adendo é como a gente cria cópia de uma imagem. Né? Vamos aqui ver se vocês estão afiados. Então, a gente teria aqui a image processed. Se eu fizer isso aqui, claro que vai retornar a mesma imagem. Vocês acham que isso aqui... Imagina que eu pego isso aqui, eu chamo alguma função aqui, que eu não vou escrever aqui, né? Process image. Vocês acham que ao processar a imagem, fazer isso aqui, tipo, ia dar de boa? Por exemplo, esse aqui é realmente uma cópia? Para ver se é uma cópia, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar, alterar um valor dela. Então, sei lá, na posição 00, eu vou colocar aqui o valor 9999 e vou printar a imagem. No caso, eu vou retornar a imagem original. A ideia é que se a gente criou uma cópia, alterar esse cara não deveria afetar a imagem original, certo? A gente não quer afetar, porque o tempo todo a gente precisa saber o valor original. Porque se a gente vai percorrendo, alterando a imagem original e não a cópia, é, ao fazer o cálculo da próxima, ele ia pegar os valores alterados e isso ia afetar no resultado do filtro. Então, vamos ver aqui se isso aqui já gera uma cópia. Obviamente vai dar errado aqui, eu só estou rodando para a gente ver o resultado. Ó. Se tu for ver aqui, infelizmente, ao mexer no image process, a gente alterou o image também. Então, mesmo assim, a gente pegando, atribuindo aqui e alterando, pelo visto no Python, ele funciona por referência. Então, é como se esses mesmas variáveis estivessem mexendo no mesmo cara. E não é isso que a gente quer uma cópia. Aí no Python, ele tem uma lib chamada copy, que aí ele tem o próprio método copy, e a gente passa aqui a imagem. Aí, teoricamente, isso aqui já é, tipo, tá gerando uma cópia, então se eu for mexer aqui, daria bom, né? Aí vamos rodar aqui para ver se vai alterar ainda. E estranhamente alterou. No passo anterior, muita gente que está acostumada a programar Python já sacaria que ia dar a mesma coisa. Mas nesse aqui, pô, tô criando uma cópia. Por que tá alterando ainda assim? Porque nessa cópia, ele só gera cópia no primeiro nível. Então, assim, ele tem uma lista, ele gerou cópia da lista. Mas os valores dentro de cada lista ainda são referências.
Então, se eu pegar e alterar, por exemplo, quer ver se eu fizer isso aqui, ó, só para ficar mais claro, na posição zero aqui agora, ao invés de eu substituir uma célula, eu vou substituir uma linha inteira. Por isso aqui. Aí eu vou rodar agora aqui para ver se vai alterar. Ó, não alterou. Por quê? É aí que fica a pegadinha. Porque a lista é uma lista de lista. Então, quando a gente faz essa cópia, ele só garante a cópia nessa camada superficial que é a lista. Então, se eu pegar e alterar qualquer valor da célula aqui direto, beleza. Vai ser uma cópia, não vai ter problema. Mas a lista que está aqui dentro, ela não é uma cópia. É como se ele só copiasse. É como se ele só criasse uma cópia da lista inteirona e colocasse as referências ali dentro. Então, para garantir que a cópia vai ser a cópia de tudo mesmo que está ali dentro, o Python ele fornece esse deep copy, que, como o nome sugere, deep, profundo, é uma cópia profunda. Então, ele vai gerando cópia recursivamente ali dentro. Então, se tiver algum item que é referência também dentro da variável, ele vai gerar uma cópia dali para a gente já. Então, ó, aí se eu voltar aqui o problema anterior aqui, né? 00, colocar o valor de novo aqui, 99999, isso aqui deve resolver nosso problema. Ó, não alterou. Então resolveu. Isso aqui agora é realmente uma cópia. Só para ter certeza, eu vou retornar aqui agora a imagem processada e o 999 vai aparecer aqui. Apareceu. Então é um tópico interessante você saber a diferença entre deep copy e cópia e referência, né, no Python. Então, assim, a lista e trabalho por referência. Então, se você pega uma variável, uma lista e atribui uma outra variável alterando, ele vai mexer para todo mundo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é um ruim um pouco de linguagem de alto nível, né? Porque no C não tem isso, né? No C você explicitamente teria que passar referência para poder fazer algo do gênero. Aqui o Python, como ele já faz por trás dos panos essa otimização, essas automatizações, tem que tomar cuidado de não estar fazendo algo sem querer. Então é isso. Então o primeiro ponto foi deep copy copy, beleza? Então a gente sabe que para gerar cópia agora da imagem tem que fazer o deep copy. Geramos aqui uma cópia. Show. Agora a gente vai ter que percorrer, né? Como é que a gente vai chegar e montar aqui, né, o filtro? O filtro, como a gente viu antes, ele vai ser praticamente uma matrizinha, né, que vai passando e ele vai pegar os valores que estiverem dentro da imagem ali e fazendo a média. Então, a gente vai ter que calcular para cada célula da imagem. Para cada célula da imagem, a gente vai aplicar o filtro. Então, primeiro vamos fazer com um for duplo. Primeiro, para poder passar em cada, né, em cada. Deixa eu botar em MG aqui mesmo. Para poder passar em cada célula. Então, a gente vai passar aqui por linha. Opa. E aqui coluna, que vai ser na linha e tamanho também J. Vocês estão acostumados ao range, ele cria uma lista, né, de 0 até o 1 menos o tamanho. Então ele já vai nos dar os índices. Então esses dois for juntos, ele vai dar o índice de cada célula. Ele vai meio que percorrendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então beleza, a gente já aqui agora o IJ é a posição atual. Então a gente pode criar uma função aqui, chamar aqui apply filter, que ela vai receber a imagem, certo? Vai receber a posição atual, x e y, e vai retornar um inteiro, que é o número arredondado para baixo da média. Beleza? Aqui vou botar apply smooth. É sem shape smooth, eu escrevi errado, dois O's. Apply smooth filter. Então, como é que a gente vai fazer isso? Dada a imagem, a gente vai ter que percorrer no filtro, né, a gente vai ter que percorrer a partir de uma posição atrás, em cima, assim no X, né, no eixo horizontal. A gente vai percorrer o menos um, a posição I atual e o I mais um. E na posição e na vertical, a gente vai percorrer também a mesma coisa. Na linha anterior, a linha atual e depois a linha seguinte, né? Que vai dar a matriz 3x3. E caso a gente esteja na borda, a gente não vai considerar. Então, a gente tem que saber se o i-1 for para trás da imagem, a gente não vai considerar. E a mesma coisa lá na ponta, como a gente viu aqui na imagem aqui em vermelho, né? No quadrado vermelho. Então, para essa célula aqui, se eu aplicar o filtro, ele vai andar daqui, vai aqui, mas ele deve ignorar quando passar da última coluna e quando passar da última linha também. Então, para isso,
a gente pode definir o start e o end em cada eixo. Então, que o start x, ele seria o máximo entre x menos 1 e 0, porque a gente não quer percorrer o anterior. Então, se o x menos 1 aqui der fora da imagem, a gente vai pegar o 0. A mesma coisa para o y. O start y, a gente vai pegar entre o y menos 1 e 0. E já para o final, o end, a gente vai pegar o mínimo entre x mais 1 e o tamanho, né, o número de colunas da imagem. Então, deixa eu botar aqui, né? Número de linhas é mg len. E colunas aqui, img e len. Aqui, pronto. Foi mal. É o x no primeiro eixo ali no. Minto, eu troquei, tá? O x, na verdade, vai. É linha em coluna, né? Deixa eu botar aqui por linha em coluna, fica mais fácil entender do que xy, senão vai confundir. É. Row, col. Tá. Aqui é a quantidade. Aí start row, a gente vai pegar no row menos 1 ou 0. Mesma coisa aqui, start col. A gente vai pegar col menos 1, 0. E agora para o end, a gente vai pegar o mínimo entre row mais 1 e rows menos 1. Lembra que é sempre indexado por 0? Eu quero o índice, então é rows menos 1, não é exatamente row direto. E o range col, mesma coisa, col menos 1. Aqui, col mais 1 quer dizer cols menos 1. Show. Então agora a gente já tem já o start e o end de linha em coluna. Então a gente vai fazer agora aqui o for, exatamente, né, nesses caras, né? Então vai pegar aqui, chamadinho de novo, in, range. Aí no caso do range aqui, ele vai começar no start row e vai até o end row. Só que o range, novamente, vai sempre um a menos. Então eu vou botar mais um aqui. Agora para coluna, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai ser aqui o in coluna, o J aqui vai ser a coluna. Aí vai ser start call, end call aqui mais um. Show. Aí vou botar aqui a quantidade de elementos, né? Então, aqui vai ter o nosso somatório, né? Total sum, que vai começar com 0. E para fazer a média depois, a gente vai somar todo mundo que está aqui dentro. Dá para fazer a conta fechada aqui, mas eu acho que é simples também somar aqui. Total cells, que vai começar com 0 também. Aí, em cada posição aqui, total sum vai receber img e ij. E total cells vai incrementar 1. E no final aqui a gente vai retornar total sum, divisão inteira, o total cells. O arredondar para baixo no Python, se você fizer apenas um aqui, ele vai dar o valor em float. Mas quando a gente quer um inteiro, que é arredondando para baixo, é só colocar dois símbolos de divisão aqui, que o Python já faz isso para a gente. Então, beleza. A gente criou aqui a função apply smooth filter. Então, agora aqui a imagem processada, image process, vai receber, né, na posição IJ, o apply smooth filter. Será que tem que botar selfie? Acho que não. Tem que passar a imagem, né? IMG. Tem que passar o IJ e só, né? Isso. Que é a linha I, coluna J. Tá. E no final a gente vai retornar a imagem processada. Vamos ver se isso aqui já passa. O que que eu errei aqui? Vamos ver. Acho que tem que botar selfie aqui antes. Tá. Que é na classe do Python, você tem que ficar botando selfie para saber. E aqui é row, que é o tamanho da linha, né?
Show. Passou aqui nos casos, agora eu vou submeter para ver se passa em todos. Foi. Isso aí, mais um problema. Embora esse seja easy, eu não achei ele tão easy. Pra tu ver, né? Como às vezes o Discord dá umas garoteadas assim. Porque não é tão simples você ficar ignorando, né? Assim, você tem que fazer o for de uma maneira um pouquinho mais esperta, né? Não é só sair fazendo for. Você faz, tipo, vai percorrer cada célula e para cada célula você vai fazer esse mini for duplo ali para percorrer a matriz 3x3 ali dentro. E aí vai somar todo mundo, né? E depois fazer ali a divisão. Eu preferi fazer no método separado, vou até aumentar aqui, porque aí a gente só que focou só na lógica do filtro e aqui ele percorre a imagem. Mas é isso. E ele aborda um conceito interessante, né? Que é da imagem no computador. Então é uma área muito interessante de se estudar. Que são filtros. Tipo, dá pra fazer muita coisa com filtro. Se tu for ver as imagens do Instagram colorida, é praticamente isso. São filtros aplicados em cima de uma imagem, vai misturando cor, etc. Tem filtros muito loucos, assim, por sinal. Então é uma área bem legal. E outro termo para isso que ele chama é de convolução. Que o filtro é uma convolução, né? Então o nome dessa operação de ficar percorrendo a imagem aplicando uma conta considerando as células vizinhas, o nome disso é convolução, né? O termo mais matemático. Então, é uma área muito interessante também, dá pra fazer muita coisa com convolução, processamento de áudio, sinais, por aí vai. Então, é um problema que ele tem uma teoria bonita por trás. Então, se você chegar a se aprofundar, dá pra ir se aprofundando muito nessa área. Mas é isso, espero que tenham curtido. Dê um like, por favor, compartilhem. Mais comentários. Hoje eu tentei seguir o comentário de um amigo meu que ele falou que seria interessante fazer algo mais falando sobre o contexto, né? Dar mais noção das coisas que estão rolando por trás e não só o problema em si. Então eu tentei fazer isso aqui agora, tentei explicar o lance da imagem. Esqueci de falar também, né, que esse problema abordou o problema de criar cópia. Lembrar que o tipo cópia é diferente de cópia, então né, quando usar cada um. Então esse problema aqui abordou uns problemas interessantes do Python, né, mas questões que dá para fazer, que você tem que tomar cuidado. Se fosse C++, eu não ia ter que me preocupar com o deep copy, porque toda cópia ali no C++ que eu criei já é deep, né? Mas é isso, galera. Espero ter curtido. Compartilhe novamente, mais uma vez, o like aí. E vida que segue. Valeu, até a próxima.